Bom dia, amados. Que a paz e a graça de Deus esteja sobre a sua vida. Que Deus abençoe grandemente a sua segunda-feira. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença de Deus, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Deus te abençoe. Vamos meditar num texto que está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 4. Aqui Paulo está escrevendo a Timóteo, Está escrevendo: antes de tudo, recomendo que façam súplicas e orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Amém, meus amados? Aqui a vontade de Deus é que façam súplicas, que clamem do profundo da alma, que façam orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Amém? Deus deseja que você ore por todos, que você interceda por todas as pessoas. Essa é a vontade de Deus. Quando você intercede, quando você ora, quando você suplica por uma pessoa, Deus trabalha na vida dessa pessoa. Deus trabalha em conjunto com você. Deus quer atuar aqui na terra. Para que Deus atue, é necessário que você abra o coração, deixe Deus entrar na sua vida. Amém? E assim você comece a clamar, você comece a orar, porque Deus quer que você ore por todos os homens, porque isso é agradável perante Deus. Ele vai dizer no versículo 2, pelos reis e por todos os que exercem autoridades, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Deus também peça para que a gente ore pelos nossos governantes que exerçam autoridade, para que eles venham ter um encontro com o Senhor, para que eles venham ter uma vida pacífica, para que eles venham viver com dignidade, para que eles venham viver livre da corrupção, porque muitos deles têm deixado o maligno tem atuado, o maligno tem governado através dele, e o diabo vem para roubar, matar e destruir. Então nós devemos orar para que os nossos governantes sejam abençoados, para que os nossos governantes estejam debaixo da autoridade de Deus, porque se os nossos governantes estiverem debaixo da autoridade de Deus, eles vão ser direcionados por Deus, vão ter um governo pacífico, um governo de paz. Essa é a vontade de Deus. Amém, meus amados? E no 3, isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Deus se agrada quando você ora para as pessoas, quando você intercede pelas pessoas, quando você clama pelas pessoas. Isso é agradável perante Deus, o nosso Salvador. Assim como o Senhor nos salvou, assim como o Senhor nos resgatou, o Senhor quer resgatar aqueles que estão ao nosso redor. O Senhor quer salvar a todos. O Senhor quer que todos venham conhecer como Deus e único Senhor e Salvador da vida deles. Olha o que a Bíblia vai dizer aqui no versículo 4, que seja que todos os homens sejam salvos e se acheguem ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus, essa é a vontade de Deus, que todas as pessoas sejam salvas e se acheguem ao conhecimento da verdade. Jesus é a verdade. Ele vai dizer em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E Deus quer que todos conheçam essa verdade. Deus quer que todos se acheguem diante da presença dele através de Jesus. Através de Jesus, nós temos os nossos pecados perdoados. Através de Jesus, nós podemos se achegar com confiança diante de Deus. E Deus quer que a gente leve essa boa notícia, essas boas novas. O Evangelho quer dizer boa notícia, boas novas. As boas novas está lá em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vontade de Deus é essa, a vontade de Deus é que todos tenham a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Jesus se entregou por todos. Amém, meus amados? Deus quer salvar a todos, Deus quer salvar os seus familiares, Deus quer salvar as pessoas que estão ao seu redor, mas a Bíblia vai dizer em Hebreus 11,6, sem fé é impossível agradar a Deus. Creia que as pessoas que estão ao seu redor vão ser salvos, creia que os familiares vão ser salvos, mantenha firme a fé, mantenha firme a esperança. Quando você deposita toda a confiança em Deus, Deus trabalha por você, Deus entra na causa, Deus
convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia vai dizer lá no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 8 e 9, que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando você começa a orar pelo seu ente querido, quando você começa a orar pelo seu familiar, quando você começa a orar pelas pessoas que estão ao seu redor, Deus começa a trabalhar. Você não tem poder de convencer outra pessoa, você cabe pregar o evangelho. Quando você prega a palavra, quando você dobra o joelho, quando você ora, quando você intercede por aquela pessoa com ação de graça. Interceder com ação de graça, meus amados. Interceda por ela, agradecendo pela conversão dela. Declare aí: Senhor, muito obrigado pelo Salvador, muito obrigado por salvar os andarilhos, muito obrigado por salvar os moradores de rua, muito obrigado por salvar o meu esposo, muito obrigado, Senhor, por salvar a minha esposa, amém? Muito obrigado por salvar o meu filho, muito obrigado por salvar o meu pai, muito obrigado por salvar a minha mãe. Permaneça firme, permaneça declarando a palavra de bênção, permaneça declarando a palavra de vitória, porque Deus quer salvar os seus familiares. Ele quer interagir comigo, Ele quer interagir com você, amém? Se você se posicionar, se você acreditar na salvação daqueles a qual vocês estão orando por Ele, eles vão se achegar a Deus, eles vão ter o conhecimento de Deus. Ore, meus amados, confie no Senhor de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o teu entendimento. Deposite toda a confiança em Deus, firme na palavra de Deus, amém? A Bíblia vai dizer em Ezequiel 33, no versículo 11, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, e se o ímpio se arrepender dos seus caminhos, ele será salvo. A vontade de Deus é salvar o pecador, a vontade de Deus é salvar o perdido. O nosso Deus quer salvar a todos, Ele quer ter um encontro com todos, eles desejam que todos o conheçam como Senhor e Salvador da vida deles. Por isso é necessário que você pregue a boa notícia, você dobre o joelho, você ore por eles, e quando tiver a oportunidade, diga a eles que Jesus o ama, amém? A Bíblia vai dizer que, Salmo 119, versículo 105, que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, amém? Quando você declara a palavra de Deus, quando você cita o versículo da palavra de Deus, meus amados, ele é lâmpada para o caminho, ele clareia a mente, ele clareia o coração, amém? Deus deseja salvar, Deus quer usar a sua vida, Deus quer que você ore, Deus quer que você clame para que Ele possa trabalhar, amém? O nosso Deus trabalha, Ele está disposto a salvar, Ele está disposto a transformar todos aqueles que se acheguem a Ele, todos aqueles que busquem a presença dEle, amém? Deus quer que todos o conheçam, meus amados. Satanás, 2 Coríntios 4,4, vai dizer que o Deus desse cego tem cegado os entendimentos dos incrédulos para que não resplandeçam à luz do Evangelho. O diabo tem cegado, o diabo tem tapado os olhos, tapado os ouvidos para que as pessoas não se acheguem a Cristo, para que no momento que elas ouvam o Evangelho, elas não sejam transformadas. Eles têm cegado, amém? Mas cabe a nós, como embaixadores do reino de Deus, interceder, declarar que os olhos daqueles que estão na cegueira venham ser abertos, que eles venham ter o conhecimento de Cristo como Senhor e Salvador da vida dele, que eles venham chegar ao Senhor, que eles venham ter o conhecimento da verdade, que Jesus é a verdade que liberta, Jesus é a verdade que transforma. Tudo é possível ao que crê, somente creia. Declare a palavra de Deus, declare: a minha cidade é abençoada, o Brasil é abençoado, as nações é abençoada. Salmos 2,8 está dizendo para mim e para você: pede as nações por herança e te darei as nações, e onde colocar a planta de vossos pés por vossa possessão. Essa é uma promessa de Deus para você pedir, para você clamar para as nações, para você clamar pelos seus familiares, para você clamar para as autoridades da cidade. Amém? Persevere em oração, permaneça em oração, declarando a palavra de Deus, declarando a vitória, declarando que a verdade seja revelada. Põe em oração para que a cegueira caia por terra, para que Satanás tire a cegueira, para que em nome de Jesus, todo demônio que tem atrapalhado as pessoas a conhecerem a Cristo, que caia por terra. O demônio governa através da mentira, porque Jesus já o venceu na cruz do Calvário. Amém? Jesus já o derrotou. E todos aqueles que
chegam até Jesus, têm esse conhecimento, o Jesus os liberta e aí eles levam a vida em liberdade. Amém? Então permaneça firme, declare, ore, amém? Ore de todo o seu coração, façam súplicas e orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis, pelas autoridades, pelos governantes. No versículo 3 está escrito que isso é bom e agradável perante o nosso Deus. Deus se agrada, você agrada ao Senhor. A vontade de Deus é que todos se salvem ao conhecimento da verdade. E Deus quer que você participe dessa vontade, que você tenha o mesmo desejo. Ora, o Espírito Santo de Deus que põe amor no seu coração pelas almas. Amém? Ore ao Espírito Santo de Deus. Se você orar com confiança, se você determinar, meus amados, a Bíblia vai dizer, 1 João 4,4, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Satanás já foi vencido e Deus te dá autoridade, Deus te dá capacidade. Quando você clama ao Senhor, o Senhor entra na causa, Ele vem em providência, amém? Todos aqueles a qual você tem orado vão se achegar ao Senhor. Como a história do carcereiro lá que Paulo pregou, quando Paulo e Silas estavam no cárcere, a Bíblia fala que criou o carcereiro e foi salvo ele e toda a sua casa. Amém? Ao carcereiro crer, Paulo pregou o evangelho e todos eles creram. Deus derramou um espírito de graça. É Deus que convence o homem do pecado. Os olhos dos familiares do carcereiro e do carcereiro foram abertos e eles tiveram um encontro com Jesus. Amém? Os olhos vão ser abertos daqueles a qual você está orando por eles. Somente permaneçam, vai declarando, meu esposo é salvo, meu esposo já aceitou Jesus, a incredulidade já caiu por terra, os olhos dele foram abertos, amém? Vai declarando os vizinhos, as autoridades são salvas em nome de Jesus, vai declarando a palavra de Deus. Vai declarando, maior é o nosso Deus do que aquele que está no mundo, nós somos mais que vencedores, Romanos 8,37, amém? Eu sou embaixador do reino de Cristo, vai dizer 1 João 4,17, assim como Jesus é, sou eu nesse mundo, assim como Jesus venceu, você é um vencedor, através de Cristo você é um vencedor, você é um intercessor, uma intercessora do Senhor. Quando você clama por uma pessoa, por mais que você não vê os resultados aos olhos carnais, na batalha espiritual, amém? As suas orações estão sendo ouvidas, suas orações estão sendo atendidas. Por isso Deus pede para você orar, para você clamar, amém? Jesus vai dizer, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. A Bíblia também vai dizer que orações do justo podem muito em seus efeitos. Você que acreditou em Cristo, você agora é um justo, você é declarado justo pelo sangue de Jesus, e quando você ora agora, as suas orações são ouvidas perante o Senhor, porque você é justo, seus pecados foram perdoados, Deus inclina o ouvido para ouvir a tua oração, por isso Ele deseja que você interceda pelos seus irmãos, amém? Pelos seus familiares. Declare, meus familiares são a bênção, as pessoas que estão ao meu redor são a bênção, todos são a bênção, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a sua vida nessa manhã, em nome de Jesus.